Então, dando início à nossa aula de hoje, vamos continuar falando das transformadas de Laplace, né? Agora vamos ver algumas propriedades. Não vamos ver todas, mas algumas. Aí, conforme as aulas forem indo, a gente vai ver as que faltarem, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Propriedade da transformada de Laplace. Só um minuto que eu tenho que ver aqui uma coisa, rapidinho, que é uma tabelinha, que eu preciso mostrar para vocês, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a tabela rapidinho. Lista tabela. Tá aqui, deixa eu preparar que eu quero mostrar essa tabela para vocês, que na verdade é o que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios, tá certo? Então é interessante você ver a tabela aqui, né? Deixa eu diminuir, depois eu aumento. Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa apresentação, né? Olha aí. Então, transformada de Laplace. A tabela de transformada, que é o que eu queria mostrar, né? Tá aqui, ó. A tabela é essa aqui. Ó. Nela tem as transformadas de Laplace, as propriedades, né? Claro, olha só, você pode ver aqui, né? Tá certo? Tem a função gama de Euler, tem a transformada da convolução aqui, ó, que é uma maneira de resolver algumas integrais usando transformada, e tem uma tabela de derivada e de integrais. É uma tabela bastante completa, tá certo? E é o que a gente vai usar mais precisamente para resolver as transformadas. Aí aqui, se você observar, tá a função, né, na variável t, podia ser na variável t ou na variável x, não importa, e a transformada dela, que é uma função na variável s, como você pode ver aqui, ó. Que a gente já viu, a transformada de 1 sobre s, a transformada de e elevado a t, 1 sobre s menos a, a gente viu na aula passada, né? A transformada do seno de at, a seno ao quadrado mais a ao quadrado, do cosseno, tá certo? A transformada da potência, tá ok? Essas aqui a gente ainda não viu, né? Eta de t, seno a t, t, cosseno a t, a gente ainda não tem ainda a ferramenta para fazer. E nem vamos ter hoje. Mas hoje a gente vai ver a transformada desta daqui, desta outra, né? Dessa aqui também ainda não vai dar. Também vamos ver a transformada do cosseno e do seno hiperbólico, tá certo? E essas outras aqui são mais algumas propriedades, né? A gente vai ver essa propriedade aqui, ó. Propriedade da derivada, tá certo? A transformada da derivada. E algumas outras a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. Tá certo? Então, vamos iniciar, né? Então, vamos lá. Então, em relação à linearidade, não sei se vocês lembram, né, para quem já fez álgebra, é o seguinte, uma função ou uma transformação, né? Porque a gente, em álgebra linear, define uma coisa assim, ó, que são as transformações lineares. Você precisa ter um espaço U sobre um certo corpo, que em geral para nós é os reais, sobre um outro espaço que eu vou chamar de V sobre os reais. Esses espaços são chamados de espaços vetoriais, tá certo? São como se fossem não, são conjuntos, onde o primeiro vai ser o domínio, o segundo vai ser o contradomínio, só que aqui é o espaço de saída e aqui o espaço de chegada, né? Não sei se você lembra que um espaço vetorial, ele funciona, os elementos dele funcionam como ocorre com os vetores, né? O detalhe é que os elementos não precisam ser vetor, podem ser funções, podem ser matrizes, polinômios e etc, tá certo? Mas o importante é que uma transformação linear, que eu vou simbolizar aqui pela letra T, ela pega um elemento aqui, ó, que eu vou chamar de U, como se fosse vetor, né? E associa a imagem dele, que é o T de U, tá certo? Que é um vetor que eu vou chamar de V, que pertence a esse espaço vetorial de chegada, tá certo? Né? Uma transformação desse tipo, né, que na verdade é um tipo de função, a gente sabe que a ela está associada uma matriz, né, que é chamada a matriz da transformação linear, né, ó, simbolizada aqui em uma certa base.
Tá certo? E ela é linear quando ocorre o seguinte, quando você pegar... Só um minuto. Quando você pegar aqui, assim, dois vetores, né? Vou chamar de vetor só por falta de um nome melhor, tá certo? Mas, como eu lhe disse, não precisam ser exatamente vetores, podem ser funções, tá certo? Matrizes, polinômios, etc. No espaço de saída, que eu vou omitir aqui o R, vou chamar só de U, né? Ó, U maiúsculo, tá certo? Ocorrem, e um número real, aqui um número real, ocorrem duas coisas. Primeiro, se quando você aplicar t na soma dos dois vetores, o resultado for o t de 1 mais o t de 2, e quando você aplicar a transformação em um número real, né? Quer dizer, um número vezes um vetor, né? Você conseguir tirar o número e ficar o número vezes a imagem do vetor pela transformação, se ocorrerem essas duas coisas, né? Então a transformação é chamada de linear, tá certo? Que é o caso da transformada de Laplace, que é uma transformação linear. Tá ok? Então a gente vai provar aqui, né? A gente vai afirmar aqui, né? Ó, imagina que você tenha duas funções, claro, que sejam possíveis você calcular a transformada de Laplace dela, tá certo? Como está aqui, né? Ó, chamei de f de S a transformada da Fzinho e de G de S a transformada da Gzinho, tá certo? Então, para que a transformada de Laplace seja linear, tem que valer essas duas coisas, né? Dado um número real, a transformada da soma das duas funções é a transformada de uma mais a transformada de outra. E mais, quando você for procurar a transformada de um número vezes a função, é um número vezes a transformada da função, né? Isso aqui é só a substituição, né? Que nós temos aqui, o Fs e o G de S, né? Alfa F de S. Provar isso é muito simples, né? Provar isto aqui, ó, seria muito simples. Quer ver? Olha só. Imagina o seguinte. Você quer calcular a transformada de Laplace da soma da função f, com a função g. Tá certo? Aí, pela definição, é a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, de ft mais gt, né? A exponencial multiplicando essa soma, dt. Pela propriedade das integrais, é possível a gente fazer o seguinte, né? Antes, a gente, usando a propriedade de números reais, ou de função real, eu posso pegar essa função e multiplicar por cada uma dessas e escrever assim, né? Ó, é a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st ft, mais e elevado a menos st g de t dt. Ó, aí você vê que você tem a integral da soma de duas funções, dessa daqui mais essa outra. De novo, pela definição de integral, a integral da soma é a soma das integrais, não é? Não sei se você está lembrado, acredito que esteja. Mais a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, g de t dt. Então, a integral da soma é a soma das integrais, perfeito? A integral da exponencial de e menos st ft mais a exponencial e menos st g de t é a integral de cada parcela separadamente, como eu escrevi aqui nessa última linha. Daí, ó, não sei se você lembra pela definição, isso aqui é a transformada da função f mais a transformada da função g, né? Então, você vê que a gente conseguiu separar na soma. A transformada de f mais g é a transformada de f mais a transformada de g. Perfeito? Então, falta agora fazer a outra parte, né? Que é calcular a transformada de um número vezes a função, né? Aí, de novo, é só aplicar a definição, a integral de 0 até infinito,
de E elevado a menos ST vezes alfa vezes FT dt. Bom, aqui todo mundo é produto, né? Ó? Como aqui todo número é número real, a gente vai fazer duas coisas. A exponencial vezes alfa, claro que é a mesma coisa que alfa vezes a exponencial. Como alfa é um número, eu posso tirar da integral, é a propriedade da integral, não é isso? Aí fica só E elevado a menos ST vezes FT dt. Então, isso aqui é igual a alfa vezes essa integral é a transformada da função f, e ocorre exatamente o que a gente precisava para ter a linearidade, né? Você conseguiu tirar o alfa de dentro da transformada, né? Como você vê aqui, né? Perfeito? Então, como satisfaz as duas propriedades de linearidade, a gente conclui que a transformada de Laplace é uma transformação linear, né? Ela é linear. Separa na soma e você consegue tirar o número que multiplica a função. Tá certo? É isso, né? Então, seguindo. Então, já utilizando essa propriedade aí, ó, eu vou querer que a gente faça isso daqui, ó. Determine a transformada de Laplace da função 3t ao quadrado mais 2 seno 4t menos 1 quinto e elevado a menos t. Então, aqui a ideia é simples, né? Você vai aplicar direto a transformada a ambos os membros, né? Isso aqui a gente costuma chamar de FS, mas eu vou deixar assim mesmo. E a gente vai precisar calcular a transformada dessa soma. Como ela é linear, eu posso fazer o seguinte: a transformada da soma é a soma da transformada. Então, vai ser a transformada de 3t à quarta mais a transformada. Aqui, ó, colega, você me perdoe, mas o 2 desapareceu, mas ele não desaparece, não. Ele só foi esquecido na hora da digitação, tá? E a transformada de menos 7 é menos t. Tá certo? O 3 é o número que multiplica a função. Pela linearidade, eu posso tirar o 3 aqui nessa parcela, nessa outra parcela, né? Ó, aqui a gente já havia esquecido o 2. Eu posso tirar o 2 e aqui eu posso tirar o menos 7, ficando desta forma. Tá ok? Aí, ó, a gente vai lá na tabelinha, né? Deixa eu ver se a tabela aqui tá fácil, né? Aí, a transformada da potência, né? Ó, é essa aqui, ó. A transformada de t elevado a n, né? Ó, é n fatorial sobre Sn mais 1. Depois, a transformada do seno de AT. A, S ao quadrado mais A ao quadrado. Tá ok? Então, vou aplicar logo lá, né? Ó. Eu vou ter aqui, né? Ó, a transformada de t à quarta, 4 fatorial, S, 4 mais 1. A transformada do seno, né? Ó, vai ser o coeficiente do t, que nesse caso é 4, S ao quadrado mais 4 ao quadrado. O 2 que estava multiplicando repete. A transformada da exponencial a gente não viu, eu vou lhe mostrar aqui, ó, da exponencial. Aqui, ó, a exponencial é elevado a t, a transformada é 1 sobre S menos A. Então, esse A é o coeficiente do t na exponencial, né? Então, voltando aqui, ó, então vai ser menos 7 vezes, aqui, ó, o que multiplica o t é o menos 1, S menos A, S menos menos 1, perfeito? Daí, fazendo as continhas, né, ó, a gente vai obter o seguinte, que a transformada de f de t é 4 fatorial é 24, vezes 3, 72. Aqui, ó, faltou somar, mas era só somar. 4 mais 1, 5. S elevado à quinta, né? Aí, 2 vezes 4, 8. 4 ao quadrado é 16. 8 sobre S ao quadrado mais 16. Menos 7 vezes 1 é menos 7. Menos com menos mais. S mais 1. E essa é a transformada da expressão 3t à quarta mais 2 seno de 4t menos 7 é elevado a menos t. Alguma pergunta até aqui? Perfeito. Então, vamos continuar. Não, Ainda não, professor. professor. Então, vamos continuar. Então, a propriedade da translação. Tá certo? Primeiro, temos que entender o que é uma translação, não é? Tá certo? Eu não sei se você se lembra, mas se você tem o gráfico de uma função, digamos, essa função aqui é a função f.
O que significa transladar? Seria você conseguir empurrar ela para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, né? Ó. Então, digamos aqui, você tem aqui a função definida no intervalo de A até B, tá certo? Então, vou escrever assim, a função definida no intervalo de A até B, chegando em R. O que significa transladar essa função? Transladar essa função é afastar ela para a direita ou para a esquerda. Como? Somando a cada valor aqui, ó, né, ó, você tem aqui, eu pego um valor aqui e chego em f de x. A translação seria pegar e achar um f de x menos c. Ou seja, você deslocaria c unidades a função para a direita, né? Se o c fosse positivo, ou c unidades para a esquerda se o c fosse negativo, né? Seria como se você pegasse aqui, né, ó, e somasse ao A essa quantidade C, né, ó, tá certo? Vamos supor que o C é negativo, então você somaria. Então, digamos que o C estaria, que seria A, colocar mais para cá, colocar para esse lado, fica melhor. A menos C, B menos C. Aí você teria o mesmo intervalo do mesmo tamanho, né, ó, mas o gráfico ficaria aqui, né, ó. Você deslocou, essa é a função x menos c. Você tem a função original, aí você deslocou c unidades dela para a esquerda. Isso é fazer o deslocamento. Tá ok? Então, ela era f, ficou f de x menos c, porque eu desloquei c unidades. É isso que é transladar. Tá ok? Professor, se eu Oi. multiplicar por menos um, os intervalos iniciais e finais, ele também vai mudar de posição? Se eu multiplicar por menos 1, Porque... mas isso não é uma translação, entendeu? A translação é pegar o x e somar um valor, tá Não, certo? eu entendi, mas Calma. Transladar é você pegar a todos os elementos do domínio e somar um certo valor, como eu fiz agora há pouco com o C, tá certo? Quando você multiplica o A por menos 1, você não translada. Você cria um outro intervalo, então você cria uma outra função. Perfeito? porque eu estava imaginando que o senhor fez uma função onde o gráfico tem uma ponta que está embaixo e outra que está em cima. Uhum. Se fizesse essa multiplicação, a ponta que está embaixo ficaria no lugar da ponta que está em cima, e a ponta que está em cima ficaria no lugar que a ponta está embaixo. É como se ela Você tivesse... só inverteria, né? Se a função fosse crescente, viraria decrescente, não é isso? Isso, daria uns 180 graus, Na como se ela... verdade, você não teria que multiplicar as pontas por menos 1, não. Você teria que multiplicar todos os valores por menos 1 do domínio, né? É, Teria que acontecer isso, senão não funcionaria, tá bom? Vamos continuar? Então, vamos continuar. Então, transladar é isso. É você somar um certo valor a cada elemento do domínio, que isso causaria, né, um deslocamento do gráfico, perfeito? Bom, mas no que isso funciona aqui? Ó? Suponha o seguinte, que tu consiga e saiba quanto é que é a transformada dessa função f, tá ok? Nós vamos calcular a transformada de e elevado a tf de t, tá certo? Nosso objetivo é calcular esse daqui. Aí, olha qual é o resultado. É f de s menos a, né? Ó. Então, ó, lá no resultado da transformada de f de t, ó, quando tu pega a função original e multiplica por e elevado a t, ó, o resultado fica deslocado de a unidades, tá certo? A translação não é na função original, e sim no resultado, na transformada. Perfeito? Como é que funciona isso? Olha só. Vamos ver aqui no exemplo que eu acho que fica mais claro. Calcule a transformada da função g de t igual a e elevado a menos 2t cosseno 3t. Perfeito? Vamos lá. Então, olha aqui. Ó. Não esqueça que para eu calcular, neste caso, ó, eu tenho que inicialmente saber quem é a transformada da função sem estar multiplicada pelo e elevado a t, né? Ó. Você veja aqui, ó, tá aqui, ó. Eu primeiro preciso saber disso. E é isso que eu vou atrás aqui, ó, no exercício. Certo? Então, o meu exercício é achar a transformada da função, né? Eu vou escrever aqui, que eu não iniciei, da função ft igual a e elevado. Deixa eu voltar aqui. Menos 2t e 3t. E elevado a menos 2t
vezes o cosseno de 3t, tá certo? Então, ó, primeiro eu vou achar, ó, a transformada da função sem o e elevado a menos 2t, tá certo? Tá aqui, ó, não é nem f, eu chamei de g, né? Chamei essa aqui de f, né? Ó. Eu chamei essa de f, tá certo? Então, primeiro eu vou atrás da transformada dela, tá aqui, ó. Pela tabelinha lá, ó, você vai lá na tabela, né? Ó, aí lá, cosseno de AT, a transformada. Opa! A transformada do cosseno de AT. Tá aqui, né? Ó. Olha só. É S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, onde esse A é o coeficiente do T. Tá certo? O A, na verdade, é o coeficiente do T, lá no ângulo, né? No argumento lá. Perfeito? Então tá aqui, ó. Pela definição, né? Ó, A, S, A ao quadrado. Perfeito? Então, como aqui é 3t, como é que vai ser a transformada? Olha aí, já está escrito aí, né? A transformada do cosseno de 3t, né? Ó, S é o quadrado, o A é o coeficiente do t, o coeficiente é 3, então é 3 ao quadrado dá 9. Alguma pergunta até aí da transformada do cosseno de 3t? Não. Mas o nosso exercício não é esse, não é isso? O nosso exercício é calcular esta transformada aqui, né? Mas pelo que diz o teorema, ó, a transformada de e elevado a t vezes qualquer função, é só você pegar a transformada dessa função aqui, né? Ó, e deslocar a unidades. Onde tem o s, né? Ó, colocar, ó, porque aqui seria o f de s, né? Ó, colocar f menos a, né? Ó, só ligar aqui, ó, é o f de s. Eu mudei para s menos a. Então, ó, vai ficar... Eu vou só repetir aqui, ó. Ó, aqui, ó, tem S e aqui tem S. Alguma dúvida? Onde tem o S, vai entrar o S menos A, que nesse caso, ó, é S menos menos 2, né? Ó? Tá certo? Olha aí. Opa. Deixa eu voltar, deixa eu fazer a conta, que é melhor, né? Antes de fazer. Então, vai ficar S menos menos 2. Aí, no lugar do S ao quadrado, ó, vai ficar S menos menos 2, né? Ó, ao quadrado. E isso vai dar S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais 9. Que você pode deixar assim, se você quiser, né? Ó, dependendo do seu objetivo. Ou você pode fazer o seguinte. Isso vai dar S mais 2 sobre S ao quadrado mais 4S. Lembra que aqui é S ao quadrado mais 4S mais 4. Aí 4 mais 9 dá 13. Perfeito? Dá 13. Alguma dúvida? O áudio de alguém está cortando aí. Sim, professor, tá ok. Tá perfeito, né? Então agora eu vou apagar e colocar o que está no slide, tá? Então vamos lá, né? Então, opa! Durante as suas provas presenciais, o senhor deixa de usar as tabelas? Amigo, eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Você vai estar em casa. Ah, na presencial? Na primeira prova, que é a aplicação da transformada, né? Que é só o teste para ver se você aprendeu ou não, você não usa tabela. Aí, na segunda prova, aí, se houver uma segunda prova, que eu acho que não vai haver, vai ser só uma mesmo, que vai ser na aplicação de aplicados na resolução de equações, acho que talvez já esteja na primeira prova, eu acho que não vai poder usar tabela, mas eu acho que na primeira não. Tá certo? A não ser que na primeira caia equações diferenciais. Se cair na primeira prova equações diferenciais, aí eu permito que use tabela. Perfeito? Mas vamos ver lá. Mas é bom você fazer o exercício que você vai lembrar, porque caso contrário, eu posso, de repente, lá no dia da prova presencial, não pode usar tabela. E aí? É bom que você treine bastante, mas vai ter bastante exercício. Tá certo? Eu fiquei de enviar o livro, ainda não enviei, até o colega me cobrou, mas eu acho que de hoje para amanhã eu envio, tá bom? Mas sim que o livro dessa parte ele já tem lá, que é um livro de equações diferenciais. Então, fica faltando só enviar a lista. O segundo livro... Oi. Eu
Eu não consegui achar esse livro nos meus arquivos. Então eu preciso enviar de novo, tá? Então vou enviar, tá ok? Então até amanhã eu envio. Vou enviar logo os 2 livros juntos, tá? O dessa parte, né, que tem transformada, e o da segunda parte, que vai ser para a segunda prova. Vamos lá, vamos continuar. Então aqui, ó, pelo que diz aqui, ó, é f de S menos A. Então é o f de S mais 2. Então tá aqui o f de S, né, ó. Onde tem o S aqui, né, ó, eu vou colocar no lugar S mais 2, como a gente já havia feito, né, ó. S mais 2 ao quadrado, S mais 2 ao quadrado. Tá ok? Alguma pergunta? Negativo. Então, continuando. Calcule a transformada de Laplace das funções. Ó, aqui, ó, já são regras gerais, né? Ó. Não sei se você lembra, isso aqui já está na tabela, né? Ó. Na tabela já estava direto já para você usar. E aqui a gente vai só justificar por que que o resultado são esses que estão na tabela aqui, né? Ó. Opa! Esses aqui, esses 2 aqui do topo da tela, né? Ó. E elevado a t seno bt e E elevado a t cosseno bt, a gente vai justificar esses resultados. Mas como você viu, né? Ó, é bastante simples, né? Ó, não tem nada difícil. Então a gente vai só criar a regra geral que está lá na tabela. Então vamos lá. O A. Então, só lembrando aqui, né? Ó, a transformada do cosseno de bt é S ao quadrado mais B ao quadrado, tá certo? Pelo teorema, né? Ó, pela propriedade. Então, é só substituir onde tem o S, né? Ó, colocar S menos A, onde o A é o expoente aqui, né? Ó, o coeficiente do T no expoente, perfeito? E é isso que eu vou fazer. Vai ficar S menos A ao quadrado mais B ao quadrado, não é isso? Tá certo? Alguma pergunta? Não. A mesma coisa para o seno. Né, ó? Lembra que a transformada do seno, né? Ó, de novo, tá lá na tabela, né? Ó. Aí você vai aqui, o do seno, né? Ó, é o coeficiente do T, né? Ó. Meu Deus do céu. O coeficiente do T. O coeficiente do T aqui, né? Ó, é o A. S ao quadrado mais o mesmo coeficiente do T ao quadrado. Que nesse outro caso aqui, ó, nós estamos chamando de B. Então é B, S ao quadrado mais B ao quadrado. Seguindo aí, né? Ó, fazendo a substituição, nós vamos ter B sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado, né? A ideia é bastante simples, certo? Então, continuando. Transformada da derivada, né? Seja ft uma função derivável, ou seja, eu consigo calcular a primeira derivada dela. Olha como é que é a transformada de Laplace da derivada. A transformada de Laplace da derivada desta função, né, ó, depende da função original. Ó. É S vezes a transformada da função original menos f de zero. Perfeito? Isso aqui você pode fazer pela definição, né? Ó. É só usar a definição. Você vai lá, vai ser a integral de 0 até infinito de E elevado a menos st vezes f' de t dt. Isso aqui, né, ó, é a transformada da derivada. E é só você fazer direitinho que não tem problema, não. Você vê que vai ser muito fácil. Você faz por parte. Você fala que o U é elevado a menos st e que o dv é f' de t dt, né? Ó. Aí vai ser fácil. A derivada desse é fácil, a integral desse é v igual ao próprio ft, e daí você segue e faz direitinho aquela análise que a gente faz sempre, né? Ó. E você consegue chegar justamente nesse resultado aqui. Tá ok? Tá? Que você pode escrever assim, ou você pode escrever desse outro jeito, né? Como fs é a transformada de ft, você pode colocar s vezes fs menos f de zero. Tá? Alguma pergunta aí? A transformada da derivada, continuando, só que agora é da derivada segunda. Seja f de t uma função derivável até a segunda ordem, tal que ocorra isso, né? Ó. Então, eu vou querer aqui saber, ó, a transformada da derivada segunda agora, tá ok? Aí como é que você vai fazer? Ó? Aí você vai voltar aqui para lembrar, né? Ó. A transformada da derivada é S vezes
a transformada da função, ó, da anterior a essa derivada, né, ó, menos f0. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai ser S vezes a transformada de quem? Se aqui é derivada segunda, aqui vai ser derivada primeira. Vai uma atrás, né, ó. Menos essa aqui mesmo, né, ó, f' de 0. Perfeito? Exatamente como foi dito aqui, ó. Como aqui é 1, é sem derivar, menos a imagem do zero por esta função aqui, né? Ó. Como lá era f', então é f' de 0, perfeito? Ok? Aí, olha só. Aí, essa transformada, a gente já sabe quem é, a gente acabou de ver aqui, né? Ó. Então, vai ser S vezes. Aí, essa aqui é S vezes a transformada de ft, né? Que é a anterior, que é a transformada dessa, menos f de 0. Menos f' de 0. Tá certo? Aí vai ficar S vezes S é S ao quadrado, transformada de ft, menos S vezes f de 0 é S vezes f de 0, menos f' de 0. Que você ainda pode escrever assim, né? Ó. S ao quadrado, a transformada de ft a gente está chamando de f de S, menos S de f de 0, menos f' de 0. Veja que para eu achar a transformada da derivada primeira, eu preciso saber qual é a imagem da função original no zero. Para eu achar a transformada da derivada segunda, eu preciso saber quem é a imagem da função sem derivar no zero e a imagem da derivada dessa mesma função no zero. Da função, ó. Não é da transformada, é da função original. A transformada só vai entrar aqui, né? Ó. Perfeito? E é isso aqui que a gente vai usar para resolver as equações diferenciais, né? Porque não sei se você lembra, nas equações diferenciais aparece f', f duas linhas, ou y', y duas linhas, que no final das contas é a mesma coisa. Então, é dessa maneira, né? Em geral, ocorre o seguinte, né? Então, eu vou só repetir isso que eu acabei de falar. Tá certo? Olha aí. Então, é S ao quadrado, fs menos fs0 menos f' de 0. Em geral, ocorre o seguinte, né? Ó, se você for aplicar n vezes em uma função que tem a enésima derivada, né? Ó, olha aí. Imagina que você tem uma função que tem até a enésima derivada. Aí você quer calcular a transformada. Aí vai ser S elevado a n de fs menos Sn menos 1 vezes a imagem do zero pela função original, menos Sn menos 2. Colegas, aqui eu cometi um pequeno equívoco, tá certo? Aqui é f', tá? É a derivada primeira. Aí, n menos 3, que é a derivada segunda, e assim por diante, até chegar na derivada de ordem n menos 1 aplicada no zero, tá? Então, isso aqui é a regra geral, tá certo? Vamos lá. Bom, as propriedades de hoje eram essas, né? Eu quero também achar a transformada das funções hiperbólicas, de algumas delas. Vocês já viram falar em seno e cosseno hiperbólico? Já, professor, mas eu creio que esqueci o que é. Então eu vou lembrar a você o que é aqui. Ó. Seno hiperbólico é o seguinte, é uma função que é definida aqui, ó, tá certo? Para todo t. Aqui eu vou colocar pertencentes reais, mas no original é z, e elevado a z, e elevado a menos z, e a definição é nos complexos, z pertence aos complexos. Como a gente só vai trabalhar com os reais, então eu estou restringindo aqui, ó, mudei a variável para t, né? Ó, é e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2, onde o t é um número real. Perfeito? Alguma dúvida? Aí, olha só, se você por algum motivo precisasse derivar isso, olha como é que ficaria a derivada. A derivada da exponencial é ela mesma, menos a derivada da exponencial continua sendo ela mesma, só que aqui é o detalhe, aqui não é t, é menos t. Então, tem vezes a derivada da interna, que é menos t, que nesse caso é menos 1, né? Sobre 2. Então, isso aqui daria e elevado a t mais e elevado a menos t. Sobre 2. Aí eu já vou adiantar aqui, que, apesar de não estar, que a definição do cosseno. A definição do cosseno é assim, ó. O cosseno hiperbólico de t é
E elevado a t menos E elevado a menos t, menos não, mais, sobre 2. Note que esse aqui é esse. Então, a derivada do seno hiperbólico, na verdade, é o cosseno hiperbólico de t. Perfeito? Se eu fosse aqui calcular a derivada do cosseno hiperbólico, olha só o que daria. A derivada da exponencial é ela mesma, mais, aqui de novo, a derivada da exponencial é ela mesma, mas eu preciso derivar o expoente, que dá menos 1. Sobre 2. Então, vai dar E elevado a t menos E elevado a menos t. Aí, isso aqui torna as derivadas diferentes em relação ao que a gente tem com o seno e o cosseno originais, né? Ó. Aqui, ó, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. A derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Diferente do seno e do cosseno real, né? Ó. O seno não muda. A derivada do seno é o cosseno, mas a derivada do cosseno é menos seno, né? Do seno e cosseno reais, perfeito? Então, há essa diferença entre o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico para o seno real e o cosseno real, perfeito? Na verdade, as definições das funções, né, a gente vai ver mais tarde em complexos, né? Tanto o seno quanto o cosseno, vamos ver como é que a gente chega nas definições a partir dos números complexos. Na verdade, a definição geral é lá nos complexos. Aí a gente restringe as reais e tem o que a gente estuda no ensino médio. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Então, é só para você ver que talvez a gente precise usar isso aqui mais lá adiante. Sim, alguém ia perguntar? Só disse que não tem pergunta, professor. Ah, tá, perfeito. Então, eu vou apagar isso aqui. E vamos lá. Cosseno hiperbólico é elevado a t mais E elevado a menos t sobre 2. Derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, como a gente acabou de ver. Derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, como a gente acabou de ver. Tá certo? Nosso objetivo, dizer quem é a transformada tanto do seno quanto do cosseno. Então, ok? Calcule as transformadas do seno e cosseno hiperbólico. Tá certo? Olha aí. Vamos lá. Eu vou só escrever, eu não vou fazer as contas, tá certo? Mas seria fácil fazer as contas, não seria difícil, né? Então, vou fazer aqui só para isso. Tá ok? Então, eu quero calcular a transformada desse negócio aqui. Para ver que é rapidinho, não tem... O seno hiperbólico de A elevado a t. Aí está dito o seguinte, que a transformada disso é a mesma coisa que a transformada de sobre 2 de E elevado a t menos E elevado a menos t, perfeito? Pela linearidade, isso aqui é a mesma coisa que meio vezes a transformada de E elevado a t menos a transformada de E elevado a menos t. Até aqui, alguma dúvida? Não. A constante sai, como a gente sabe, e aqui é uma subtração, eu posso calcular a transformada de cada uma separadamente, não é? Então, continuando. O coeficiente aqui desse t é 1, então a transformada é 1 sobre S menos o coeficiente do t, menos 1 sobre S menos o coeficiente do t. Vai ficar menos com menos mais, vai ficar S mais 1. Entendido até aí? Então, vai ficar meio vezes. NMC aqui é S menos 1, S mais 1, para somar, né? Ó. Quando você divide esse por esse, dá S mais 1. Quando divide por esse, S menos 1. Aí você vai ficar S mais 1 menos S menos 1. Então, isso aqui vai ficar meio vezes. O denominador é produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma. É o quadrado do primeiro. Eu cometi um equívoco aqui, né? Ó. Esqueci do A, não foi? Menos A.
Eu esqueci do A, meu querido. Me perdoe. Então, aqui é A. Aqui é A. Aqui é A. Aqui é menos A, né? Então, aqui é A. E aqui é A. Aqui é A. E aqui é A. Perfeito? Aí tá. Vai ficar S mais A. Menos S. Mais A. Cancela esse com esse. Então, isso vai dar 2A. Mas eu cancelo o 2 com o 2. Opa, aqui faltou menos A ao quadrado, né? Então, ficou A sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Você vê aí, ó, nem usei a definição de transformada de Laplace, tá certo? A única diferença aqui é que eu teria que verificar uma coisa importante, o fato de que o S tem que ser maior que o módulo de A, senão não funciona, tá certo? Aí, para verificar isso aqui, ó, aí tem que olhar na integral, né? Tá certo? Para poder funcionar. Tá ok? Só isso. Alguma dúvida aí? Então, é só a continha de matemática básica, como eu já havia adiantado para vocês. A gente vai resolver equações diferenciais e não vai usar integral. Vai só fazer continhas de matemática básica. Você vai ficar craque nisso, porque vai ter bastante exercício. Então, vamos lá. Ó. A transformada do cosseno hiperbólico é S sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Perfeito? Então, para achar, eu faria da mesma forma, né? Para achar isso daí. Para mostrar que o S vai ser maior que o módulo de A, eu teria que usar a definição, né? Usar a integral. Não vou fazer isso, né? Ó, mas se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula e ver. Tá certo? E é isso que nós temos, colega. Para hoje. Tá ok? Já acabou? Que felicidade, não é, rapaz? Não, professor, foi 40 minutos de aula apenas. É uma felicidade muito grande. Eu já vou passar o exercício, né? Vou ver se eu consigo enviar hoje, no máximo amanhã, para você já ir treinando aí, tá certo?